que você vê a velha classe política brasileira, esses partidos do Centrão? Eu tava vendo, acho que foi ontem, uma live muito boa sua, inclusive, no seu programa que você faz análise. Você tava se referindo ao principal entrave, um dos principais entraves também, essa classe dominante da política, da velha política do Centrão. Se você fosse presidente, for eleito, como é que você vai entender esse negócio chamado governo de coalizão? Você vai sentar com o cara do MDB, com o cara do PP, do União Brasil? Como é que se vê esses políticos tradicionais? Historicamente, a MBL fez 11 anos, e vai fazer 11 anos, desculpa. E historicamente a gente sempre achou que, não, tem que ter uma via de diálogo muito clara com eles, a governabilidade precisa ser construída, a gente precisa costurar essa governabilidade. Na prática, o que a gente percebe você consegue, através dessa conversa, estabelecer alguma governabilidade, mas a gente pode chamar isso de governabilidade relativa. A governabilidade relativa se dá em alguns termos, você consegue passar algumas agendas que são sempre muito aguadas pela vontade que o próprio Centrão tem em evitar que você altere os sistemas de relações, e aí você nunca consegue, por exemplo, passar uma reforma que altere uma reforma penal, porque, vamos dizer, vou alterar as leis penais no Brasil, as leis de processo penal no Brasil. Isso quase sempre é muito difícil ou impossível, porque isso afeta também, por exemplo, crime de colarinho branco, e aí afeta os casos do Centrão. Esse é um exemplo. Eu não consigo passar uma reforma administrativa no Brasil séria, porque tudo isso vai interferir na forma de administrar município, e isso vai atingir esses casos do Centrão. Então, o Centrão é como se fosse uma espécie de um tumor que está incrustado em todos os órgãos daquilo que a gente chama de administração pública brasileira. Este é um problema e acho que a gente tem que ter essa perspectiva. A gente tem que saber como usar elementos do Centrão, porque o Centrão é todo dividido e faccionado, buscar é muito complicado entregar ideias estratégicas, mas aqui eu tô numa posição, acho que, de ser criativo justamente com vocês, né? Então, a gente tem que procurar o que eu gero de visionismo no Centrão. As lições que a gente teve o Centrão, ele disputa eleições contra o próprio Centrão. Então você tem que buscar faccionalizar, dividir o Centrão, ter uma agenda muito clara, trazer alguns elementos para perto dentro da sua agenda, e aí com base nisso gerar uma popularidade para um presidente da República forte o suficiente para fazer reformas, que aí eu acho que a gente vira o jogo, alterando a dinâmica e o sistema de incentivos que fazem um cara do Centrão ser poderoso. Eu não sei se eu tô me estendendo, Timóteo. Não, tá ótimo, pode falar, fica na liberdade. O ponto, para mim, que a gente precisa entender, existe um sistema de incentivos que faz com que um político do Centrão sempre vença. Primeira coisa, para um político do Centrão, na lógica da democracia brasileira, se o governo A, B ou C, não importa se é de esquerda ou de direita, ou do próprio Centrão, ele vai mal, nesse momento o Centrão, beleza, eu vou pedir mais coisas, eu quero mais cargos porque ele tá fraco, ele vai precisar de mim, senão eu passo uma agenda ruim na Câmara, ou eu passo, vamos dizer, um pacote, ou meto um impeachment nele. Se o governo tá bom, ele vai também cobrar mais o governo, porque ele vai falar, olha, governo, pra passar mais coisas, já que você tá indo bem, você vai precisar de mim. Então, não existe tempo ruim pro Centrão. Um prefeito do Centrão também, ele não tá muito preocupado com indicadores e entregar bom desempenho pros seus munícipes, porque no fim do dia, se tem uma agenda que ele consegue comprar voto e fazer aquele atendimento no varejo junto com os vereadores da base dele, e ele recebe emendas do deputado dele, e uma parte desse dinheiro da emenda desviado vai pro caixa 2 dele, do deputado dele, faz uma obrinha, ele inaugura uma obra com o deputado, e o jogo vai rodando, ele consegue se reeleger